Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, eu, reverendo Euler Clayton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, Minas Gerais. Saiba que hoje está muito frio. Sim, o pastor teve que ir lá pegar outro casaco porque o paletó não estava resolvendo o meu problema. E pasmem você que não é daqui, você que é do Rio de Janeiro, que não sabe que existem essas temperaturas que eu vim descobrir aqui nessa cidade. Hoje aquele aplicativozinho de tempo disse que a mínima vai ser 4 graus. Ou seja, só alegria. Hoje a cama gelada, você se encolhendo todo e vai ser uma noite fria. E o pastor, claro, não está acostumado com esse frio todo e está sentindo muito frio. Então fui lá pegar um outro casaco para poder ficar mais quentinho para falar com vocês aqui. Eu agradeço a presença de todos, que tem sempre o carinho de me acompanhar. Desejar que vocês tenham uma noite quentinha na presença de Deus. Lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos pela primeira vez nesta noite. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, pois o Senhor é santo, digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E que apesar das nossas fragilidades, apesar, Senhor Deus, dos nossos erros, o Senhor tem nos amado sobremodo e tem estado ao nosso lado dia a dia. Obrigado porque mesmo em meio a essa pandemia, nós temos sentido o seu cuidado, sentido o seu zelo para com os seus filhos. Te agradecemos também, Senhor Deus, porque apesar de cada um hoje estar isolado na sua casa e nós não termos as programações normais na igreja, no templo, nós continuamos sendo igreja de Cristo, corpo de Cristo, mesmo que de uma maneira um tanto quanto diferente. Nós te louvamos e te pedimos, Senhor Deus, que abrevie esse tempo de tribulação, abrevie esse tempo de provação, para que o mais rápido possível nós possamos nos encontrar novamente e te cultuarmos e adorarmos o seu nome e expressarmos a nossa gratidão por termos passado por mais uma tempestade. Te agradecemos por tudo isso e fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Benção, Pai. Dacildes, Deus te abençoe. É bom estar com vocês. Dona Anitta, oi Sandra, boa noite. Eu, como de costume, vou começar com uma canção. Espero que você goste. Uma canção também, claro, né? Como eu, antiga, mas uma bela canção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei
sol e escudo, na graça e glória. Nada sonegará aos que vivem corretamente. O batal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bela canção, não é verdade? Nós vamos agora ao texto que se encontra no Salmo de número 84. Eu tenho certeza que você conhece muito bem este salmo. É o texto para a nossa meditação nessa noite. Boa noite, Andréia, benção mãe. Diz assim o Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Palavra de Deus na boca do salmista, palavra maravilhosa. Boa noite, Vânia, tudo bem, minha filha? Oi, Mara, te vi passando por aí, hein? E aí, Nilton, um abraço para você e para a família. Sueli, eu acho que eu também te vi passando aí. Oi, Sueli, te achei. Deus abençoe todos vocês. O pastor foi mexer, ficou balançando aí. Então, vamos orar novamente para pedir a Deus que fale conosco através do texto que nós acabamos de ler, para que Ele continue nos alimentando, porque o Senhor, através da sua palavra, é que nos mantém firmes, fortes e seguros em meio a toda essa pandemia, em toda essa situação complicada que temos vivido. Feche seus olhos se você puder, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós acabamos de ler a tua palavra e nós não temos dúvida alguma de que ela é viva e é eficaz. Portanto, Senhor Deus, a tua palavra é aquilo que nos nutre, é aquilo que nos supre, é aquilo, Senhor Deus, que nos mantém de pé em meio às tribulações e provações. Por isso, Senhor Deus, nós lhe rogamos com o coração cheio de desejo de ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, pois precisamos, carecemos de ouvir a tua voz. Que o teu Espírito nos faça compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Esta oração que te fazemos, no nome doce e santo daquele que nos amou e morreu e ressurgiu, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Bom, oi Felipe, oi Ivan, tudo bem?
Oi, Aninha, tudo bem, Aninha? Boa noite. Bom, você reparou que a música que eu acabei de cantar, ela é baseada no Salmo. Talvez você deva conhecer, provavelmente você conhece esta canção. E o salmista, antes de falar do Salmo, a gente tem vivido esse tempo tão esquisito, tão estranho, e eu tenho conversado com os irmãos daqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia, e graças a Deus, todos eles têm sentido falta da igreja, têm sentido falta das nossas programações, têm sentido falta de estarem juntos, têm sentido falta de cultuarem a Deus reunidos ali no mesmo lugar. Nós temos sentido temos esse sentimento de que algo está faltando. Apesar de ter lives, apesar do pastor falar com os irmãos pelo telefone, apesar de uma série de coisas, nós sentimos falta do convívio na igreja, do convívio no culto, de estarmos reunidos ali para prestar adoração ao Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Marli, tudo bem? Abração no Cleverson. E isso nos faz, às vezes, temer esse tempo onde nós estamos separados, onde as portas da igreja estão fechadas, e algumas vezes vem aquela dúvida na nossa mente: será que as coisas vão piorar depois que isso tudo passar? Será que o povo vai se acostumar com igreja fechada, com live de pastor? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que, apesar dessa facilidade, vamos colocar aí entre aspas, que esse momento tem nos provido, que é essa interação virtual, ela não é capaz de saciar aquilo que nós temos presencialmente na igreja. Por exemplo, vamos focar unicamente no culto. Nós temos outras atividades que nós gostamos, a escola dominical, reunião de oração, estudo bíblico. Esse mês, por exemplo, era um mês onde nós estaríamos nos reunindo hoje na casa de algum irmão, porque o mês de maio nós fazemos uma série de cultos na casa dos nossos membros, dos nossos irmãos. Então, tudo isso nós amamos fazer. Mas vamos focar no culto. O culto é algo tão extraordinário, o culto ele se desenvolve em forma de diálogo. A congregação fala com Deus através de cânticos e orações, e Deus fala conosco através das leituras e através da pregação, através do sermão, através da explanação da sua palavra. E aquele momento onde nós estamos ali reunidos, onde a nossa vontade é uma só, é de adorar a Deus, onde os nossos corações estão unidos pelo vínculo do Espírito Santo que habita em nós, quando nós estamos ali por uma única razão, que é adorar a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabendo que eles estão ali presentes, aquele momento é único. Aquele momento não pode ser reproduzido, por exemplo, virtualmente. Então, apesar de nós termos essa facilidade, graças a Deus, o Senhor proveu tecnologia para que num tempo como esse, nós possamos conversar, nós possamos nos encontrar, nós possamos ouvir a voz de Deus. A ela não é possível tirar o que o culto tem de melhor, que é o povo de Deus reunido com o próprio Deus. O povo de Deus reunido na presença da Trindade Santa. O povo de Deus reunido sabendo que ali estão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse momento para nós é único. Esse momento para nós é extraordinário. Esse momento para nós é algo que não pode ser substituído. E ele é tão único que cada culto é um culto. Você não pode, por exemplo, fazer esse tipo de troca. Bom, hoje eu vou... Vamos supor que hoje fosse domingo. Hoje eu vou ficar em casa dormindo, porque domingo que vem tem culto de novo. Então eu vou à igreja domingo que vem. Essa realidade não existe. Pois aquele momento de culto é único. Aquele momento é único.
Alguém já disse que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Apesar de, por exemplo, aqui eu tenho bem perto um rio que tem um nome bem esquisito, Rio das Mortes. Fica um pouco mais abaixo. Ele é Rio das Mortes por onde ele passa. Mas aquela água, que se você entrar nela, vai passar pelas suas pernas, você nunca mais terá contato com ela. Ela seguirá em frente e não será possível que você corra atrás dela para que ela passe novamente por você. Por isso não se entra duas vezes no mesmo rio. A ideia da água que passa, ela não retorna, ela não volta, ela segue seu rumo. Da mesma forma, nós podemos fazer uma analogia com o culto. O culto também é um momento único. É algo que acontece no tempo e no espaço, porque ele tem um tempo determinado, tanto para começar como para terminar. Sim, o culto tem hora para começar e para terminar, e deve ser assim. Como ele também acontece num espaço específico, que para nós é o templo, e ele exige condições, por exemplo, que virtualmente nós não conseguimos ter. Então, quando a gente fala hoje, numa situação de pandemia, onde estamos isolados, onde você deve mesmo ter os seus cuidados, se você puder ficar em casa, você deve ficar em casa. Se for necessário sair, leve máscara, use álcool gel, todas essas orientações que nós já temos recebido já há mais de 60 dias. O culto, a presença, o estar na igreja é algo maravilhoso demais, que transborda, e nós sequer temos palavras que são capazes de expressar a magnitude de estar na frente de Deus, a magnitude de estar na presença do Senhor. Agora, voltando para o Salmo 84 é um salmo extraordinário, e ele nos coloca muito bem isso. O contexto do salmo é um contexto de peregrinação. Se você lê a Bíblia, se você conhece um pouco da Bíblia, você percebe que alguns salmos tem lá salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo de subida. Eram salmos que eram cantados, que eram entoados na subida para o templo, para Jerusalém, para Sião, onde o povo tinha que ir pelo menos 3 vezes durante o ano para prestar culto a Deus. E o desejo deles era extraordinário por esse momento. Eles não iam com uma vontade, apesar de ser uma caminhada longa, apesar de ser uma caminhada perigosa, sim. A subida para o templo não era fácil. Já naquela época existiam salteadores, ladrões. Então, era uma caminhada longa, era uma subida, haviam perigos, mas ainda assim o povo ia feliz. O povo não ia como se estivesse carregando um fardo. O povo não ia como se aquilo fosse simplesmente uma obrigação. Eu vou novamente, você sabe que eu costumo fazer isso, voltar ao Salmo, para agora, ciente de algumas informações, você ouvi-lo. Imagine-se num contexto onde você está indo para a igreja e você vai poucas vezes porque você mora distante. E que quando você vai, chega o dia de ir, você se prepara todo. Era uma viagem. Viagem você não faz de qualquer jeito. Iam crianças, iam mulheres, iam idosos. Então havia toda uma preparação para essa viagem. E eles iam felizes, eles aguardavam felizes. Então o salmista, ele tenta, no Salmo, expressar toda essa alegria da ida ao culto, da ida ao templo, da ida àquele momento único na vida deles, onde eles estariam com o Senhor. E eu vou reler o Salmo como eu havia dito. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Claro, falando do templo. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Preste bem atenção. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que o salmista está dizendo, em outras palavras, é que a alegria de ir para a casa de Deus,
O fato de se estarem indo para o culto era algo tão extraordinário, mexia tanto com eles, que o corpo, a carne, reproduzia esta alegria. A carne tremia, eles chegavam a ter a sensação de que quase desmaiavam, de alegria de ir encontrar-se com Deus. Segue o texto. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ou seja, a gente sabe, os pássaros, eles têm os seus ninhos. Se você conhece o João de Barro, ele faz uma casa linda. Então eles têm os seus lares, o lugar onde eles se sentem seguros, onde eles estão felizes. E o salmista reporta isso à casa de Deus. Eu, Senhor, a minha casa são os teus altares, Rei meu e Deus meu. E ele fala: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Talvez numa alusão àqueles que trabalhavam no templo, pois ficavam lá dia e noite. Sacerdotes, levitas, todos aqueles que trabalhavam no serviço do templo. E aqui cabe um parêntese: levita não é só quem canta, tá bom? Levita eram todos aqueles que trabalhavam no serviço do templo e faziam as mais variadas atividades. Alguém às vezes erroneamente, por cantar, diz que é levita. Não, os levitas não se limitavam a cantar. Tinham sim levitas cantores, mas eles faziam todas as outras atividades necessárias ao bom funcionamento do templo. Então o salmista ele ansiava ter essa alegria de estar no templo como outros tinham, de poder estar lá dia a dia. Ou seja, ele coloca lá: louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ou seja, o homem que é reto, que busca a Deus, que tenta de todas as formas fazer a vontade de Deus, ele, apesar de passar pelo vale árido, seco, ele encontrará chuva, ou seja, água para saciar a sede, para molhar a terra, para que ele possa viver. Vão indo de força em força, ou seja, a cada dia nós ficamos mais fortes quando estamos com Deus, quando ansiamos Deus. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, ou seja, os homens retos, aqueles que reconhecem que Deus é maravilhoso e que vale a pena andar com Ele, esses buscam ir até Sião, Jerusalém, onde habita Deus. Você sabe, o templo era para eles a casa de Deus, e Deus morava com o povo. Deus estava ali, habitava no meio do povo. Você pode ver isso em vários salmos, Salmo 46, por exemplo. Então quem teme a Deus, quem conhece a Deus, vai diante de Deus em Sião, onde está o templo. O Senhor Deus dos exércitos escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Claro, o salmista está falando que quando nós vamos ao templo, quando nós vamos cultuar a Deus, nós fazemos as nossas orações, nós levamos as nossas petições, nós vamos buscar em Deus algo que nós necessitamos. Talvez seja uma palavra de conforto, de consolo, ou talvez você precise ser exortado. Mas de alguma forma, quando você vai cultuar a Deus, você espera sair diferente. Você não espera sair como entrou. Você quer sair diferente, pois Deus está naquele lugar. E quando nós estamos com Deus, é impossível não ser
modificado, é impossível não ser transformado. E o salmo vai se encerrar, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então o salmista vai encerrar nos falando que Deus é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós e que Ele não sonega bênçãos, e que Ele, ou seja, Ele não deixa de nos abençoar, mesmo que nós sejamos falhos, pecadores, mesmo que às vezes nós não valorizemos o reino de Deus. Ainda assim Deus tem misericórdia de nós e não sonega nenhuma bênção a pessoas como eu e você, falhas, mas que amam a Deus. Então eu quero pensar com você em cima dessa reflexão do Salmo, eu quero pensar um pouco, refletir, meditar com você sobre o seguinte tema: sendo igreja em meio à pandemia. Sim, sendo igreja em meio à pandemia. Nós estamos descobrindo um meio diferente de ser igreja. Eu já falei no início, que hoje nós usamos meios virtuais. O pastor está falando do seu escritório, da sua casa. Normalmente eu estaria na igreja. E nós temos que descobrir, mesmo quem não usava, por exemplo, eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha gravado um vídeo, nada disso. Mas eu tive que ir descobrindo, porque é um momento onde nós necessitamos dessas ferramentas. Então, nós precisamos hoje ser igreja, ainda que de uma forma um tanto quanto diferente. E nós precisamos assimilar essa maneira nova. Nós não podemos nos deixar levar pela ideia pessimista de que, poxa, a igreja fechada, eu fico desanimado, a minha espiritualidade vai pelo ralo e, eu lembro de Deus de vez em quando, uma live aqui, outra live acolá e tal. Não. Nós precisamos assimilar esse novo tempo enquanto ele for necessário. Você sabe, você tem me acompanhado, você tem me ouvido dizer ao longo de todo esse tempo: vai acabar um dia. Essa pandemia não vai durar eternamente. Tenha certeza disso. Nós voltaremos às nossas atividades normais. Mas enquanto isso não acontece, como ser igreja? E eu gostaria de meditar com você sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, que o tempo, apesar de ser importante para todos nós, ele não é o único lugar onde Deus habita. A Bíblia nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo é importante demais. Ver a igreja com as portas fechadas dá uma tristeza, dá vontade de chorar. Domingo, quando eu vou gravar o sermão lá na igreja e vejo todos aqueles bancos vazios, é uma dor que você não consegue imaginar. É uma tristeza absoluta. Mas esse sentimento de que Deus está em todos os lugares precisa ser reforçado em nós hoje, pois nós estávamos habituados a pensar que Ele estava, às vezes, apenas restrito ao templo. E hoje nós estamos sem o templo. E como é que a gente mantém a fé, mantém a esperança, mantém uma espiritualidade sadia, se o templo foi nos tirado? E com ele o culto, com ele os sacramentos, com ele os estudos, as reuniões de oração, o convívio fraternal com os nossos irmãos. Primeiro nós precisamos compreender que Deus está em todos os lugares. Que nós podemos sentir tudo isso que o salmista falou em casa, mesmo isolados. Nós podemos sentir a voz de Deus, nós podemos sentir a alegria, podemos sentir as sensações que o salmista descreve. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Nós podemos sentir essas sensações lendo a palavra de Deus, orando, tirando tempo para a oração. Você pode sentir isso até mesmo que em uma proporção muito menor, através dessa live.
Então nós não estamos desamparados. Deus permitiu que a igreja tivesse suas portas fechadas, que nós não pudéssemos mais participar dos sacramentos por esse período e por o período que Ele julgar necessário, mas Ele não nos impediu de ter acesso a Ele. Ele não nos impediu de cultuarmos, de buscarmos a sua face, de termos alegria em abrir a Bíblia e ler as suas palavras. Então, para ser igreja em meio a essa pandemia, você precisa compreender que Deus está contigo. Sim, Deus está com você aí neste momento. O Espírito Santo que habita em você está falando contigo ao longo desta live. Pois você não está desamparado, você não está longe de Deus. Deus está conosco. O Emanuel, né, assim como nós chamamos Jesus Cristo, o Deus conosco, aquele que desceu dos céus e habitou em nosso meio. O interessante é que, por exemplo, como no Antigo Testamento, o templo ele exerce essa não somente uma função cultica, mas também a ideia de que Deus está ali, a certeza, a segurança, a alegria de saber que Deus está naquele lugar. Quando Jesus desce de sua glória, despe-se de sua glória, encarna como ser humano, como eu e você, Ele é Deus caminhando sobre esta terra. Ele é o Deus conosco, o Emanuel, aquele que viu como é ser humano realmente e que prometeu, mais uma vez eu lhe falo, estar conosco até a consumação do século. Não estamos sós. Deus tem estado conosco em todo esse período que nós não podemos nos encontrar para cultuar. Em todo esse período onde nós acompanhamos a palavra através de um celular, através da live, de uma rede social, Facebook. Então você precisa compreender que apesar de uma proporção menor, realmente não dá para igualar com aquilo que nós sentimos quando estamos reunidos na casa de Deus. Mas isso não quer dizer que o fato de você estar assistindo pelo celular, que você não possa estar na presença do Deus vivo. Que se você tirar um momento seu para ler a Bíblia, tirar um momento de oração, Deus não estará lá. Sim, estará. E você poderá aproveitar um pouco dessa sensação de saber que Deus está contigo, está ouvindo a sua voz. Quando nós fazemos as nossas orações, eu acredito que você faça várias orações ao longo do dia, Deus está presente, Deus está ouvindo, Deus está interessado em saber o que você precisa. Não que Ele não sonde o seu coração, Ele sonda lá dentro, sabe tudo. Mas ainda assim Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos. Então a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo, que para ser igreja em meio a essa pandemia, você precisa ter como verdade que Deus está em todo lugar. Aí na sua casa, aqui na minha casa, nos momentos em que estamos orando, nos momentos em que estamos trabalhando, nos momentos em que estivermos fazendo as mais variadas atividades, Deus não nos desampara. Deus está conosco, apesar desse momento difícil, apesar desse isolamento social, apesar de toda essa questão de pandemia. Você pode ter certeza que Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E isso nos dá a certeza de que em momento algum nós somos abandonados. Então você, para ser igreja, mesmo não podendo ir ao templo, você precisa entender que Deus está contigo aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, mesmo que você não vá a lugar nenhum, você permaneça dentro de sua casa, ali também Deus está. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite é que, como o salmista relata, buscar a Deus exige uma jornada. O salmista ele precisa sair de onde ele estava, e ele não é específico em falar em algum lugar,
mas nós sabemos que ele está numa jornada para a casa de Deus, para ver Deus, para encontrar com Deus, para ouvir a sua voz através de tudo que acontece no templo. Cânticos, orações, pregação, sacrifícios, falando do Antigo Testamento. Mas ele está numa jornada que nem é fácil. Eu lhe disse, já naquela época haviam salteadores, haviam ladrões, a subida era íngreme, não era fácil levar idosos, crianças. Às vezes as pessoas poderiam adoecer em meio à jornada. A jornada não é fácil. Então eu quero que você entenda que para ser igreja em meio a esta pandemia, você também precisa compreender que essa ligação com Deus não é algo instantâneo. É um caminho a se percorrer. Ele é instantâneo no seguinte da nossa salvação. Claro, Jesus nos salva e nos salva de uma vez por todas. Mas a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento, a nossa santificação, isso é um processo que vai ocorrendo ao longo de nossa jornada. Algumas vezes nós erramos, algumas vezes nós caímos, algumas vezes nós fazemos algo errado. Mas ainda assim Deus nos dá a condição de levantar e seguir em frente. Então a gente precisa ter ciência de que em meio a essa pandemia, o manter-se sadio espiritualmente dá trabalho. Não é fácil como você acordar no domingo e ir para a igreja. Não é instantâneo como você falar, hoje tem gente reunida na igreja, vou para lá orar também. Não é. Você precisa criar o hábito, a disciplina, o momento, o tempo para isso. E parece que não, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que nessa pandemia, por estarmos isolados, nós temos tempo demais. E às vezes isso não é muito verdade. Em meio a essa pandemia, nós ainda fazemos um montão de coisa. Eu, por exemplo, apesar de não fazer as atividades que normalmente eu faço, eu tenho feito outras coisas que me tomam muito tempo. Então, se você não tiver uma disciplina, se você não entender que isso é uma jornada que exige esforço, que você precisa rogar a Deus força para poder fazer essas coisas, você não vai conseguir e você vai sim parar no meio do caminho. E você se lembra, é uma subida. É um salmo de subida, ou seja, estão subindo para Jerusalém. Jerusalém ficava no alto. Subir nunca é muito fácil. Existe um provérbio que as pessoas falam, que eu ouço há muito tempo, que eu não sei como surgiu, mas que diz assim: para baixo todo santo ajuda. Você já ouviu isso? Eu ouço isso desde pequeno. E, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos muitas subidas. É um estado com muitos relevos. Na linguagem popular, tem muito morro aqui. Eu, por exemplo, para chegar à minha casa, subo um pouco. Subir nunca é muito fácil. Descer é muito mais fácil, fala a verdade. Descer você não precisa fazer esforços, você só deixa o corpo e ele vai. Subir não, existe musculatura, existe força, exige que você tome fôlego para seguir a caminhada. E isso é o que nós precisamos para continuar sendo igreja nesse tempo. Precisamos nos esforçar, tomar fôlego, buscar maneiras de nos mantermos saudáveis espiritualmente. Então você já faz isso. Se você está assistindo a esta live, você já está se esforçando em ser saudável espiritualmente, em ter um relacionamento com Deus mais próximo, mais profundo, mais verdadeiro, mais real. Mas essa live não é capaz de suprir tudo isso. Você tem que tirar um tempo para a oração, você tem que tirar um tempo para você mesmo ler a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem Bíblia. Se você não tem Bíblia em papel, você baixa no celular. Você pode estar em qualquer lugar e você vai ler a Bíblia, porque celular ninguém esquece. Então você tem que tirar momentos, você precisa reservar
nos seus dias, na sua semana, momentos para estar com Deus, para colocar diante deles os seus temores. Esse tempo é um tempo de insegurança, ninguém sabe quando acaba, ninguém sabe como o isolamento acabará, a gente fica aí cheio de incertezas. O comércio sofre, as empresas sofrem, as pessoas sofrem porque também temem por seus empregos. Então é um tempo difícil, não é um tempo fácil. E que se nós não colocarmos essas coisas diante de Deus, não clamarmos ao Senhor, e o salmista fala disso, ele clama ao Senhor, ele pede que Deus ouça a sua oração. Se nós não tivermos momentos de oração a Deus, como nós passaremos por essa situação inédita na nossa vida? Algo que a gente nunca viu, algo que não imaginamos. Será muito mais difícil. E ser igreja, então, se tornará muito mais complicado, porque normalmente já não é fácil. Concorda comigo? Normalmente ser igreja não é fácil. Mas graças a Deus, pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos. E nós vamos tocando a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Mas nesse momento onde nós estamos isolados, nós ainda somos igreja. Porque a igreja não são as paredes que nós temos lá, não são os bancos, não é o púlpito, não é o grupo de louvor, não é o pastor lá na frente. A igreja somos cada um de nós. E cada um de nós deve fazer a sua parte nessa jornada para ser igreja ainda neste momento, em meio a esta pandemia, em meio a este isolamento. Então, eu lhe falo, ore mais, leia a Bíblia, cante louvores. Talvez você se sinta meio desafinado, faça que nem eu. Eu não sou um grande músico, quer dizer, grande músico, muito longe disso. Não sou cantor, mas eu venho aqui, toco uma música, canto uma canção, porque eu gosto, e isso faz bem à minha alma. Falar com Deus através de canção é bom. Faça isso. Tire momentos periódicos, com disciplinas. Tente marcar um horário para orar, para ter um tempo a sós com o Senhor. Isso vai lhe ajudar a continuar sendo igreja nessa pandemia. Mesmo isolados, mesmo separados, mesmo sem as coisas que costumamos ter, ainda somos igreja. E a última coisa que eu gostaria de pensar com você é que, como o salmista diz, ser igreja nesse tempo é confiar que Deus é a nossa proteção. Sim, o salmista diz, o Senhor é nosso sol e escudo. O Senhor é aquele que nos protege. Ele vai passar pelo vale árido, vai passar pelos problemas, vai passar pelas dificuldades para ir ao templo, mas ele tem certeza de que Deus está protegendo os seus. E eles poderão finalmente chegar ao templo e ver a Deus. Não com olhos físicos, eles também não pensavam nisso, mas através de tudo o que acontecia ali, que era o culto a Deus. Então a gente precisa ter essa certeza. Para sermos igreja hoje, em meio a essa pandemia, nós precisamos manter no nosso coração a certeza de que Deus está no governo de tudo, no controle de tudo, e é Ele quem nos protege. Ah, pastor, então já que Deus nos protege, eu vou sair por aí sem máscara? Lógico que não. Ah, pastor, então não vou mais ligar para a farmácia para comprar álcool gel, porque é Deus que me protege. Não faça isso, continue comprando álcool gel. Ah, então, pastor, eu posso sair beijando e abraçando todo mundo. Infelizmente, ainda não é possível sair abraçando e beijando todo mundo. Não faça isso. Siga as orientações, mas saiba que você está sendo protegido por Deus com elas. Que essas orientações já são bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Imagine se nós não tivéssemos essas orientações. Imagine se nós não soubéssemos, de alguma maneira, lidar com essa situação, apesar de ela ainda ser muito cheia de incertezas. Seria muito pior. A epidemia seria muito mais drástica do que já é hoje.
Então creia, confie em Deus. Deus é o seu escudo, Deus é o seu protetor, Deus é o seu refúgio em tempo de tribulação. Para continuar sendo igreja em meio a esta pandemia, nós precisamos continuar reafirmando no nosso coração que Deus está no controle de tudo e que Ele nos protege. Você precisa entender isso. Você precisa carregar isso dentro de si. Saber que em algum momento isto vai acabar. Nós poderemos abrir as portas e as janelas da casa. Poderemos sair pelas ruas falando e abraçando os vizinhos. Poderemos ir para a igreja, cultuar e ser gratos a Deus, porque enfim isso acabou. Mas nós só podemos ter essa certeza, nós só podemos esperar isso, ter essa esperança, se nós soubermos que Deus tem cuidado de tudo, inclusive da nossa proteção. Então, para você ser igreja em meio a essa pandemia, saiba, Deus tem cuidado de você em todo este tempo. Que Ele não te abandonou, que Ele não te deixou, que Ele não deixou o governo das coisas. Está mais complicado a vida? Está mais complicada. É uma realidade. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua amando a mim e a você. Continua nos protegendo. Continua cuidando de nós. Continua ao nosso lado. O Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, está conosco. O Espírito Santo continua habitando em nós. Domingo que vem é domingo de Pentecostes, onde nós celebraremos o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Deus não se alienou de nós, Deus não nos abandonou. Nós podemos crer que na ação do Espírito Santo nós continuamos sendo igreja, ainda que separados. Nós continuamos tendo a proteção do Todo-Poderoso. Nós continuamos sendo corpo de Cristo nessa terra. Então, se você sabe que precisa continuar sendo igreja, pois isso é uma bênção, e nós vemos isso ao longo do Salmo, o salmista vai descrevendo coisas maravilhosas, por saber que ele é do povo de Deus, e ser povo de Deus implicava em ter Deus como centro de sua vida, como o Deus de sua salvação. E ele vai relatar que o seu espírito anseia pelos atos do Senhor, que estar na casa de Deus vale muito mais do que estar em qualquer outro lugar da face da terra. O salmista deixa isso bem claro para todos nós. E nós sabemos disso, sabemos que isso é uma verdade, através da ação do Espírito Santo que habita em nós. Então tenha certeza, esse momento vai passar, esse momento vai ter um fim, mais dia, menos dia. Eu e você, tenho certeza, temos clamado ao Senhor por isso. Mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos seguir essa jornada de santificação, de nos aproximarmos de Deus a cada dia. E isso só pode ser feito através de oração, de leitura da palavra, de buscar a face do Todo-Poderoso. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue cuidando de você em todo o tempo. Nós vamos voltar, Vanderlane. É o que nós queremos, você quer e eu também quero. Poder abraçar as pessoas. Nós vamos voltar a falar com elas na praça, na esquina. Nós vamos voltar a nos encontrar na casa de Deus e cultuar juntos ao Senhor. Esse tempo vai passar. Esse tempo está, sim, para acabar. O pastor não vai dar data, lógico, o pastor não tem condição de fazer isso. Mas eu tenho certeza que isso vai passar. Estamos com saudade, todos nós estamos com saudades, Vanderlane. Todos nós estamos com saudades do nosso domingo, que só é domingo de verdade quando estamos na igreja, quando cultuamos ao Senhor. Então seja igreja ainda nessa pandemia, mesmo isolado, mesmo em casa, mesmo sem poder fazer uma série de coisas que para nós eram costumeiros e nós amamos fazer,
nós ainda podemos ser igreja neste isolamento, nesta pandemia. Releia o Salmo 84 ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez para falarmos com o Senhor. Senhor Deus, nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, porque sabemos que apesar de estarmos separados, isolados, nós ainda somos igreja de Cristo. Que apesar de não podermos cultuar juntos na Tua casa, não podermos, Senhor Deus, participar dos sacramentos, como para nós é uma alegria, apesar disso tudo, nós somos o Teu povo, nós somos a igreja de Cristo, mesmo que separados. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer isso, reconhecer que o Senhor está conosco em todo o tempo, que nós podemos buscar a Tua face mesmo em nossas residências, que o Senhor não tem sonegado bênçãos aos Teus filhos, aqueles que Te buscam. Ajuda-nos, Deus, nessa caminhada, nessa jornada, em meio a essa pandemia, para nós nos aproximarmos de Ti. Que esse tempo esquisito, estranho, que nenhum de nós gosta, que esse tempo sirva para que nós nos aproximemos do Senhor e que saiamos dela mais fortes na fé, mais certos daquilo que nós cremos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que sofrem. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm necessitado de tratamento para o Covid. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, o nosso município e o nosso estado. Abrevia, Senhor, essa tribulação, essa provação. Ajude-nos a manter a fé. Ajude-nos, Senhor Deus, a continuar sendo aquilo para o qual fomos chamados, servos de Cristo. Te peço, Senhor Deus, por cada pessoa que está nesta live, a Vanderlaine, o Alexandro, a Thaís, a Dona Anitta, tantos irmãos meus da Filadélfia, ó Pai, que estão aí, Senhor Deus, participando, meus pais, amigos do Rio de Janeiro. Senhor, vá ao encontro de cada um deles e supra as suas necessidades. Dê alegria, tranquilidade e paz em meio a esse caos que temos vivido. Tem misericórdia de nós. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa proteção. Como a Tua palavra nos ensina, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os guardas. Não adianta guardar a cidade se o Senhor não cuidar. E nós sabemos que somos alvo da Sua proteção, do Seu cuidado e do Seu zelo. Abençoa-nos, ó Pai, com uma noite tranquila e amanhã dê-nos a alegria de acordarmos, de abrirmos os nossos olhos e sabermos que o Senhor está conosco. Despeço-me, ó Pai, no nome de Cristo, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nós estamos encerrando. Vânia, tudo bem? Vanderlane, minha filha, manda um beijão para sua mãe, Dona Raquel. Todos os meus irmãos que estão aí, deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Thaís, benção, Pai. Amanda, Deus te abençoe você, a sua família. Um abraço no Eliel. Adriana, tudo bem, Adriana? Deus te abençoe. Fala, Fred. Poxa, Fred, depois eu vou passar um zap para você. Tanta gente. Iriceia, oi Iriceia. Tudo bem, minha filha? Deus te abençoe. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente não vai encerrar. Então, eu quero que você tenha uma noite de paz, desejo que você tenha uma noite tranquila, que acorde amanhã revigorado, renovado pelo Espírito Santo de Deus e que tenha um dia na sua presença. Não se esqueça, sexta-feira às 19 horas, nós estaremos novamente reunidos, cada qual na sua casa, mas aqui através do celular, para meditarmos na palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é aquilo que nos mantém fortes para vencermos as provações, ok? Que Deus lhe abençoe, que cuide de você e que tenhamos a alegria de nos encontrar novamente. Um abraço a todos.